Boa noite, mais um programa A Voz do Povo aqui na Band, aqui no seu comecinho de noite, falando um pouquinho sobre política, aquilo que afeta o seu dia a dia. Eu vou tirar a minha máscara, porque as pessoas querem saber, essa máscara fica, essa máscara sai, a pandemia baixou, como é que estão os leitos de UTI? E quem entende muito disso, que está no centro da confusão, é meu amigo Domingos Trevisan, né? Amigo de longa data, e como chefe de gabinete da prefeitura, tudo que é de bomba estoura aqui para cima do você, né? Mais ou menos, né, Flávio? A gente tem a função de explicar ao contribuinte, ao maringaense, as principais medidas do município, né? E a questão da máscara, eu acho que Deus nos vai abençoar e, brevemente, a gente vai poder diminuir a restrição em relação à máscara. Essa obrigatoriedade deve ser menor, até por conta de um decreto que o governo do estado deve publicar nos próximos dias, e a tendência é que em ambientes abertos a exigência do uso da máscara caia nos próximos dias. As pessoas falam muito, mas eu não vou, tô de saco cheio de máscara, não sei o que e tal. Eu, quando estou em alguns ambientes, eu tiro, mas eu costumo sempre colocar a máscara para poder, até dar o exemplo, né? Tem gente, vou tirar foto lá e meter a boca no cara que está sem máscara, enfim. Mas as pessoas têm que entender que essa queda nos números do Covid, nas internações, até quero que você fale sobre os números de UTI, eles realmente baixaram, e um dos motivos disso foi justamente o uso da máscara. Então, se existe um receio muito grande, fala, mas será que não vamos liberar? A gente espera Rio de Janeiro, no meio dessa pandemia toda, alguns setores liberaram e deu errado. Tem esse receio ainda? O receio existe, claro, principalmente porque pode surgir a qualquer momento uma nova variante do coronavírus. Mas você tem que ir experimentando, tem que ir testando. Em São Paulo, Rio de Janeiro, em que o uso da máscara teve a exigência reduzida, por incrível que pareça, a maioria da população continua saindo às ruas com a máscara. É um hábito salutar, um hábito bom, que ajudou a evitar que muita gente contraísse o vírus do corona. E nesse momento em que o poder público fala não precisa mais da máscara em ambiente aberto, a consciência da população vai levar com que ela use mais algum tempo ainda bem, Flávio. Assim como a população aderiu fortemente em relação à vacinação, hoje nós temos um percentual muito bom da população já com o ciclo de vacinação completo, assim como a vacinação, no caso da máscara também, a população criou essa consciência e muita gente ainda vai demorar um pouco mais, independente de lei. É questão até de proteção individual, de crença da pessoa de que no momento que ela se protegeu, acostumou-se com a máscara, ela pode aguentar mais um pouquinho. Você tem que acreditar na ciência, sempre na ciência. Nós aqui em Maringá apanhamos muito por isso. A gestão, a administração municipal apanhou muito, o prefeito Ulisses Maia sofreu demais a pressão, mas ele suportou a pressão, enfrentou todas as resistências e Maringá tem um dos menores índices de morte do país. Hoje nós temos apenas, poderia ser 0, a gente gostaria que fosse 0, mas nós temos 7 pessoas na UTI com Covid. Nós já tivemos 250. É muita gente. Então, quando você vê esse resultado em que cidades do porte de Maringá, em estados ricos, como é São Paulo, por exemplo, e que tiveram 30%, 40% a mais de morte do que em Maringá, você precisa colocar a mão na consciência e falar, olha, sofremos muito, mas valeu a pena o sacrifício porque poupamos centenas de vidas. Muito bem. Vamos para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Vamos escutar um pouco do povo também aqui. Eu quero perguntar para você sobre o Covid, que esse aqui entende da coisa, porque ele já viveu de perto. Roda aí. Eu tenho andado por todas as cidades do norte e noroeste do Paraná, conhecido pessoas que nos enchem de orgulho. E para nossa gente, preparamos a primeira mega edição especial do ano, uma seleção de prêmios para você. Super edição especial vale só de 2 prêmios de 20 mil, 2 sorteios de 2 motos cada, 3 prêmios de 30 mil, 3 Fiat Mobi, 2 prêmios de 50 mil reais, 3 caminhonetes Fiat Toro. E eu quero entregar um desses 15 grandes prêmios para você. Estamos de volta com o programa A Voz do Povo. Bom, antes de começar a bater um papo de novo aqui com a televisão, eu quero escutar as pessoas na rua. Você que está acompanhando aí, pega aí umas 2 ou 3 pessoas dizendo,
Você está seguro já? Você se sente seguro para andar por aí em qualquer lugar sem máscara? Vamos ver. Jamais. Mesmo a Assembleia reverter a situação da máscara, eu vou continuar usando minha máscara. Aí não é questão de opção, é questão de saúde, né? A gente ainda tem que tomar algumas doses da vacina, que tem criança que não tomou, então eu acho que pode ter sido uma decisão muito precipitada. Tá aí então, a população já sabe mais ou menos o que é. Trevisan, falar em... tem muita gente que fala, poder público, mas eu tô na prefeitura, eu entendo de Covid, isso, aquilo, fake news. Você não, você pode falar do Covid, porque você quase foi pro vinagre por causa desse troço, desse vírus, não é? Exato. Flávio, olha que coincidência, hoje, dia 10 de março, está fazendo exatamente um ano que eu deixei a UTI do Hospital Bom Samaritano. Deixei da UTI e ainda fui para o quarto e fiquei mais 14 dias para combater uma bactéria que contraí nos rins. Mas eu fiquei lá 13 dias entubado, né? Comecei a acordar a partir do 13º dia, com traqueostomia, com parada cardíaca. Então, eu realmente estive muito próximo da morte, vi quanto é difícil esse vírus, quanto ele era perigoso, naquele momento em que perdimos dezenas de amigos, em que os hospitais estavam superlotados, não tinha vaga na UTI, não tinha ambulância, Flávio. Teve uma época em que eu tinha que sair do Hospital Bom Samaritano e fazer hemodiálise lá na clínica dos rins. E a dificuldade para conseguir uma ambulância, primeiro que já não tinha equipamento para fazer a hemodiálise dentro da UTI, eu tinha que sair e ser levado para uma clínica, e não tinha ambulância. Tamanha era a demanda e o número de pessoas que chegavam aos hospitais a cada minuto. Então, hoje, por coincidência também, lamentavelmente, um ano da morte do Coronel Padilha, que era nosso companheiro aqui, secretário de Segurança da Prefeitura, e que faleceu no dia 10 de março. E naquele momento você viu o quanto as famílias sofriam, os pacientes morriam, alguns do seu lado, e não tinha muito o que fazer. Os médicos trabalhando 18, 20, 22 horas por dia, sem descanso, sem vaga na UTI, sem equipamento, mas trabalhando e salvando vidas. Essa é uma experiência que eu vou levar para sempre e que vai servir sempre de exemplo para que a gente repense a vida e repense o valor material que muitas vezes as pessoas colocam acima do valor humano e do valor da vida. Virou alguma chave na tua cabeça depois disso aí? Virou sim. É como se fosse uma outra personagem que estivesse vivendo aquilo que eu vivi. Ainda hoje eu vi uma foto minha na UTI e me choquei, como se não fosse eu. E realmente minha mulher falava, é outra pessoa. Não reconheci ele na UTI, né? Na vez que ela pôde entrar para me ver. E aquela pessoa não era eu. Então o que eu faço é o seguinte, a partir daquele momento que eu saí do hospital, foi agradecimento a Deus, as orações dos amigos e pensar que a gente precisa olhar para frente, sim, ter otimismo, mas a experiência que ficou, não para mim, mas para toda a humanidade, ela deve servir como ponto de reflexão. Nós tivemos aqui em Maringá já mais de 1.700 mortes, 652 mil mortes no Brasil, e isso a gente tem que sempre levar em consideração no momento em que você pensa de forma egoísta, tratando sempre do seu negócio, do seu dinheiro, do seu patrimônio e sem pensar muitas vezes no seu familiar, no seu amigo, em toda a coletividade. Muito bem, Trevisan, obrigado pela entrevista aí. Você que não tomou vacina ainda, fala em 30 segundos aí, qual que é a dica que você dá? Tome a vacina, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dose, quantas doses forem ofertadas pelo governo. Graças a Deus hoje a gente tem vacina. Não deixe de tomar, preserve a sua vida e não deixe que sua família sofra por conta da sua doença. Eu gostaria de ter tomado. Lamentavelmente, fui infectado antes da vacina chegar. Deus me deu e permitiu que eu continuasse vivo, mas vou tomar quantas doses forem necessárias. Até amanhã.